O Palmeiras, a expectativa do Palmeiras é lá em cima. E a gente tá vendo o Palmeiras patinando o PVC. Por quê? Eu acho que a gente precisa parar de achar no Brasil que você monta time só com jogador. Porque é diferente da Europa, que você vai e contrata o grande jogador, o melhor jogador do mundo. Aqui você contrata no que tem na América do Sul. E que é bastante coisa. Só que não basta você contratar o jogador, você tem que ter coerência na montagem da equipe. E o Palmeiras não foi coerente na montagem da equipe, está sofrendo com isso. E vai continuar sofrendo por mais 3 meses. Por mais 3 meses. Vou explicar por que 3 meses. Por que não tem coerência? Porque o Palmeiras... O grande pecado do Palmeiras foi perder o Cuca em dezembro. O Cuca foi embora porque ele quis. E porque a diretoria do Palmeiras não fez nenhum esforço para ele ficar. Então contratou o Eduardo Batista, quando não deu certo, voltou o Cuca. E voltou o Cuca com um elenco que não combina com... que ele acha que não combina com ele. A parte não combinar, alguns jogadores que a gente pode discutir, por que o Felipe Melo vai para o banco de reservas? Porque, na opinião do Cuca, ele não faz o trabalho da maneira como ele gosta que faça. Aí, por que vai sofrer 3 meses? Pode resolver antes, pode dar um estalo e resolver. Eu estou falando 3 meses porque daqui até 27 de agosto não tem quarta-feira livre. Então vai ter quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Sai do jogo de hoje, que era para fazer 3 pontos contra o Atlético, e era para fazer, porque teve o pênalti, era para ganhar o jogo. O Palmeiras jogou melhor do que o Atlético, embora não tenha jogado o que tenha tido muita dificuldade para se infiltrar na defesa do Atlético, mas era para ganhar o jogo. No pênalti que o William perdeu, você está vendo aí o Vitor pegando. Agora, quarta-feira, já é Coritiba fora de casa. Então, essa maratona de quarta e domingo até 27 de agosto dificulta que você tenha uma semana livre para trabalhar e remontar a equipe. Ô Edmundo, na sexta-feira, acho que foi quinta ou sexta, não me lembro, o Cuca tinha falado que o elenco do Palmeiras do ano passado para cá enfraqueceu. Ele citou bem 3 jogadores. Isso foi um recado, Edmundo, para a diretora, falou assim, preciso de jogador, o Palmeiras vai contratar mais ainda, Edmundo? Não acho necessário. Eu acho que o que ele precisa de verdade é tempo. Na minha opinião, ele precisa de tempo para trabalhar e implantar a sua filosofia. Ele deixou claro que ele achava, né, e talvez seja um pensamento de todo mundo, o Vitor Hugo, o Moisés e o Gabriel Jesus melhores do que os seus substitutos. Edu Dracena, Felipe Melo e Borja. Eu acho que ele tem razão. Só que ele só pode lamentar a transferência do Gabriel Jesus. Porque ao chegar no Palmeiras, os outros 2 estão lá. Por circunstância, ele autorizou a venda do Vitor Hugo porque vive um mau momento. E o dinheiro da venda foi considerável. O valor... 8 milhões de euros. 8 milhões e meio de euros. É um valor considerável, jogador já com uma certa idade, não velho, de uma certa idade, para ir para o mercado europeu. Então era uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada. O Moisés está lá, mas está machucado. Não é culpa dele, mas também ele continua. Mais cedo ou mais tarde ele vai poder contar novamente com esse jogador. Agora, lá na frente, o Palmeiras tentou repor. Tentou com o Borja, tentou com o Gabriel do Bigode. William do Bigode, com o Gabriel Jesus na cabeça, desculpa. Com o William do Bigode, com o Keno. Fortaleceu aquele setor. O Palmeiras tem jogadores lá que seriam titulares em qualquer outro time. O Eric, o Rafael Veiga, ou vocês discordam disso? Não. Então, assim, é claro que quando você tem resultados ruins, a gente viu o Mano Menezes ali, você dá declarações tentando explicar o porquê do mau momento, mas acho que tem tudo a ver com o que o PVC falou. Tempo de treinamento. Se ele pegar esse time aí e levar para Atibaia 15 dias, que lá Atibaia faz milagre. nós sabemos bem disso, né? Porque o ar lá é bom? O ar lá é bom. O ar é bom? Então levar para Atibaia, treinar esse time 15 dias, ele vai dar a cara do Cuca, do futebol do Cuca, a essa equipe. Mas infelizmente o calendário brasileiro não permite. O próprio Roger, que também está sofrendo no campeonato por ter um time muito valorizado e sem resultados imediatos, né? Eu digo no Campeonato Brasileiro, porque ele está bem na Libertadores e foi campeão mineiro. Também reclamou disso. Ô Zinho, há uns 2, 3 meses atrás, se a gente falasse aqui, viesse aqui no programa falar, o Felipe Melo foi pro banco, fala, caraca, rapaz, ia cair o estúdio. Não te surpreendeu, não? O Cuca meteu o Felipe Melo no banco? Eu não sei se ele colocou ele no banco já, né? Eu acho que assim, foi só opção hoje, para esse... Eu vi o Zé Roberto também no banco, né? Eu acredito que assim, pelo elenco que ele tem,
como já foi falado aqui, um elenco muito bom, com peças que ele pode mesclar, ele pode fazer isso, ele pode se dar o luxo de jogar contra um postulante a título. Não está bem no Campeonato Atlético nesse início, mas é uma das equipes que todos apontavam como candidato. Valdívia, né? Então eu acho que assim, ele se dá o luxo porque ele tem esses jogadores em mãos. Não acredito que ele já colocou o Felipe Melo no banco, acho que foi para esse jogo. Agora eu acho o seguinte também, eu assisti essa entrevista do Cuca e eu entendi que ele falou que o elenco fortaleceu, tem mais opções, mas o time dele, o time que ele tinha, não é melhor do que ele pode formar agora. Eu entendi dessa forma, né? Comparando principalmente Borja com o Gabriel Jesus. Agora eu acho que assim, o Cuca tem que trabalhar com o que ele tem, porque quando ele foi contratado, ele sabia que era esse elenco aí. E ele tem capacidade e condições de fazer o Palmeiras melhorar no campeonato. Bom, Simon, Carlos Eugênio Simon, presta atenção. O Palmeiras trouxe o melhor jogador da Libertadores, Guerra. O Palmeiras trouxe o Borja, que todo mundo queria, falava do Borja, tá certo? O Palmeiras trouxe o William do Bigode. Palmeiras, aí o Edmundo falou, pegando aqueles três jogadores, por exemplo, o Edu Dracena, que nem o Edmundo falou assim. Não, mas foram palavras do Cuca. Então, aqui você falou assim, a gente ia fazer uma análise em cima do que ele disse. Sim, justamente, mas você falou assim, na visão do Cuca, o Vitor Hugo é melhor que o Edu Dracena, o Moisés é melhor que o Felipe Melo, e o Gabriel Jesus, e o Gabriel Jesus melhor que o Borja. Um pouco ele quer tirar pressão. Claro. É exatamente. Isso aí. Aí que time que contratou que o Palmeiras contratou? Nenhum. Também essas queixas aí é brabo. Evidentemente que o calendário do futebol brasileiro é esse há muitos e muitos anos. Então a choradeira agora vai começar quarta, domingo. É o melhor plantel? Na minha opinião, e na maioria dos jornalistas, quem acompanha, o melhor plantel é o Palmeiras. O Cuca cantado em verso e prosa aí, que depois do Tite é o melhor técnico do futebol brasileiro. E aí com esse elenco, entendeu? E começa agora essa conversa aí de não encaixar, não tem tempo e tal. É muito difícil, Beija, conforme você falou, não tem um clube no futebol brasileiro. Tá lá o Renato com o time do Grêmio, que hoje é a equipe que melhor joga no futebol do Brasil, com aquele elenco. Sai ele pega um cara do Júnior e tá fazendo. O técnico aqui, o Jair, do Botafogo também, e o Palmeiras tá complicado. O Carille, nem se fala, o Corinthians também tá em primeiro, tá aí junto, ponteando com a Chapecoense, com a Chapecoense também. Não é só o Palmeiras que vai jogar quarto, todos os outros times também vão jogar. Mas a diferença... Assim, não, só para concluir, a Chapecoense também jogando essa bola que tá jogando. A única perda considerável que eu acho do Palmeiras é o Gabriel Jesus. Não, esse aí é insubstituível. Mas a diferença é quando você tem um time que tá montado, como o Grêmio tá montado, pelo Renato, que pegou e manteve mais ou menos esse mas desmontou o PVC. Ele perdeu muitos jogadores. Não, ele perdeu o jogador, mas ele manteve a maneira de jogar. A diferença do Palmeiras é que ele perdeu justamente a maneira de jogar. Com o Barros, ele até mudou o que o Grêmio jogava. Quando ele joga com o Barros na frente. Porque ele queria um centroavante. Olha o centroavante aqui. O Palmeiras tinha um centroavante, era o Barros. Eu acho que tem uma diferença na maneira como o Eduardo Batista montava a equipe, e aí tem a ver com... Não é o desenho do time, é a história da marcação. O sistema de marcação. O Cuca marca a marcação com perseguição individual o campo inteiro e o Eduardo marcava por zona. Você muda muita coisa quando você transforma isso. E assim, a questão do Felipe Melo... Mas se mandaram o Eduardo embora é porque não estavam gostando desse jeito de trabalhar. Aí você contrata, porque não estava tendo resultado, porque no futebol brasileiro, como você sabe, contrata-se técnico para ter um escudo. Infelizmente. Você contrata para dar satisfação à torcida, não para fazer um projeto de como eu quero que um time jogue. Mais ou menos fizeram com o Cuca. Exatamente, como fizeram com o Dorival agora. O Felipe Melo, eu acho que ele vai jogar. Na sexta-feira a gente estava aqui no expediente e eu falei na sexta-feira que eu achava que... Desculpa, professor, te interromper, mas nesse sistema de marcação individual, talvez não seja aí a dificuldade do Felipe Melo se encaixar no esquema do Cuca? É isso que o Cuca pensa. E por isso o Felipe Melo, se você lembrar da entrevista do Felipe Melo na saída do jogo contra o Internacional, quando o Felipe Melo vai ao microfone e diz assim: eu tô aqui aprendendo com o Thiago Santos, eu tô aqui para aprender e para ensinar, para trabalhar junto. Mas ele fala aprendendo com o Thiago Santos. Como é que o Felipe Melo, que passou tanto tempo no futebol europeu, está aprendendo com o Thiago Santos? A frase foi dele, Felipe Melo. Eu acho que ele vai jogar.
Na sexta-feira no expediente, que eu chamava atenção para que alguém ia perseguir o Casares. E por isso na sexta-feira eu achava que ia jogar o Thiago Santos. Porque o Thiago Santos vai atrás do Casares, como foi hoje, assim, o campo inteirinho atrás do Casares. E o Felipe Melo tem mais dificuldade para fazer isso. No jogo de quarta-feira contra o Coritiba, pode ser outra característica de jogo. Pode ser que jogue o Felipe Melo. Aí o Cuca vai entender qual é a característica da partida de quarta. É que eu vou dizer um negócio pra você, Edmundo, eu tô surpreso. Talvez porque nós criamos uma expectativa muito grande em cima do time do Palmeiras, mas a gente não consegue ver o Palmeiras jogar duas partidas bem, não consegue ver uma bem. Pra mim, a melhor partida do Palmeiras no ano, e não foi nem tecnicamente, foi aquele jogo contra o Peñarol por toda aquela circunstância, né? Virada, né? Virada e tal. Aquele segundo tempo que o Palmeiras jogou muito. Mas a gente não consegue ver o Palmeiras jogar bem. A palavra da vez no Palmeiras é regularidade. Eu acho que passa muito, assim, talvez a minha experiência do Zinho antiga, talvez não seja o ideal para o futebol de hoje. Que a gente jogava também quarto e domingo com viagens, com campeonatos e jogava. Só que na minha cabeça antiga de jogadora ainda, eu acho que tem que ter 11. Tem que ter o time titular. A partir do time titular, você encontra uma melhor maneira, uma melhor formação, uma melhor maneira para jogar. E aí fica mais fácil substituir peças. Hoje o Zinho lembrou que o Zé Roberto e o Felipe Melo ficaram no banco. Pode ser para poupar? Pode ser porque o Thiago Santos sai mais a caça do meia que joga próximo ali. Pode ser uma série de coisas. Mas quando você tem um elenco recheado, como é o do Palmeiras, isso passa um pouco despercebido. E o que passa despercebido, os jogadores irem para o banco, numa partida ou outra, mas fica muito evidente o que não funciona. Fica muito evidente o time jogando mal, como aconteceu nessas últimas partidas. Só para diferenciar aqui, o Jean hoje não jogou, mas o Jean não foi para o banco. O Jean teve uma dor no joelho, por isso ele não foi nem para o banco de reservas. O caso do Jean foi claramente ser poupado por questão física. O Zé Roberto pode ter sido poupado por uma questão também física, de acúmulo de jogos, mas foi para o banco. E o Felipe Melo acho que tem a ver com a história do Thiago Santos. Eu acho tudo bem que é muito cedo. Mas eu não consigo ver o Mike lateral direito do Palmeiras, não. O Mike é muito ofensivo. O Mike é bom jogador. O Mike fez um campeonato em 2013 e uma temporada em 2014 extraordinárias as duas temporadas. Depois ele caiu muito de produção. Teve uma contusão também. Que atrapalhou também, né? Todo jogador sofre um pouco nesse retorno. Mas ele marca menos. Ele marca muito menos, ele é mais ofensivo. Vamos fazer o seguinte, Simon, tem muito torcedor do Palmeiras reclamando da arbitragem, daqui a pouco tem uns lances aí, no caso do Eugênio Simon, nosso comentário de arbitragem, analisar. Vamos ouvir aí os personagens do jogo de hoje. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0 e com o São Vitor pegando o pênalti. Vamos ouvir. Não entrou, mas tivemos N oportunidades. Eles tiveram, acho que foi uma com 30 minutos do segundo tempo. Então a gente fica triste pelo resultado de ter empatado dentro de casa diante do nosso torcedor, mas feliz com a crescente que tivemos nesse jogo. Tanto o Atlético como o Palmeiras vai tirar pontos de muitos times fora de casa também. E esse jogo de hoje era um jogo de 6 pontos, onde que o Atlético, junto com o Palmeiras e outras equipes, Flamengo, Corinthians, vão brigar pelo título. Então a gente sabe que você pontuar contra esses times, você de repente dá um pulo na tabela. Mas eu acho que não é de tão ruim assim não, eu acho que esse empate, eu acho que o time vem numa evolução e agora é continuar trabalhando para que a gente consiga as vitórias. Foram pelo menos 3 defesas importantes, né? 2 ali no início do segundo tempo também que deu a tranquilidade aí para a equipe conseguir jogar. O Atlético também não se limitou a só se defender. Claro que o volume de jogo do Palmeiras foi maior, natural, né, até pela necessidade que as duas equipes e o Palmeiras jogando em casa tinha de conseguir o resultado, mas o Atlético também criou boas situações. O Praça fez boas defesas ali também, chute do Casares e no lance do Maxwell. E até poderíamos sair vitoriosos. Então, fico feliz de ter feito a minha parte, mas acho que o mérito do ponto conquistado hoje ele é coletivo pela entrega que a equipe teve dentro de campo. Não, bom não, porque a gente precisava dos 3 pontos para
para recuperar os pontos. Nós perdemos em casa, né? Dois jogos, 1 ponto só. Quer dizer, em 3 jogos, 2 pontos. Muito ruim, mas temos o campeonato inteiro aí para recuperar. Sabemos que esse é um jogo difícil, né? Ainda mais contra o Palmeiras aqui dentro da casa deles. Queríamos a vitória, né? Mas o empate não é ruim, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. E você fora de casa tem que conseguir o máximo de pontos possíveis. E agora tem jogo em quarta-feira que não podemos perder pontos em casa, tem que vencer sempre. Então agora é descansar, porque quarta já tem jogo. Daí, esse é bom jogador, esse é bom jogador. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês aqui. Ô, Zinho, eu tava vendo o jogo hoje. O Keno, na minha opinião, fazia uma bela partida. Era pro Cuca ter tirado o Keno? É difícil, né? Porque o treinador tá ali no dia a dia com o jogador e o que ele tá pensando ali na hora do jogo. O Keno é aquele jogador de drible, de velocidade, joga aberto pelo lado esquerdo. Também acho que fazia bom jogo. Mas como o resultado não aparece, não acontece, o Atlético veio com aquela proposta de marcação forte para explorar contra-ataque, ele começa a buscar opções no banco. Mesmo o atleta não estando num momento ruim no jogo, mas ele quer dar uma mexida na equipe, foi o que ele tentou. Concordar ou não com a substituição é outra coisa. Agora, o treinador tem que fazer isso no jogo, ele tem que buscar alguma alternativa dentro do grupo dele, das opções que ele tem no banco, para tentar ganhar o jogo. Olha, a gente tá falando muito do Palmeiras, mas tem o lado do Atlético também. No fundo, assim, o Palmeiras é um dos favoritos ao título, que começou muito mal, é 12º colocado. No ano passado, na tabela da 4ª rodada, o Santos era 12º colocado e foi vice-campeão. O Atlético tá hoje ali brigando para não cair nesse momento. Do ano passado também, e acabou classificando para a Libertadores. Tem tempo de recuperação, mas o Atlético também... Atlético, Palmeiras e Flamengo, os 3 que foram unanimemente, estavam na lista de todos os comentaristas como candidatos ao título, todos, inclusive eu, aqui, levanta a mão. Os 3 estão brigando na parte de baixo, abaixo de 10º lugar. Mas isso aí a 4ª rodada, mas o começo é instigante. Mas eu continuo achando que os 3 vão brigar pelo título. Eu acho que vão. Sim, vão com certeza em função do elenco forte. Talvez o foco não seja esse início de Campeonato Brasileiro. O foco agora só tem Campeonato Brasileiro nesses 2 próximos meses. É porque a Libertadores para um mês, né? Volta Exatamente. dia 4, é isso? Volta na primeira semana de julho. Você tem 3 quartas-feiras seguidas de Brasileiro, 1 semana de Libertadores, 2 semanas seguidas de Brasileiro, 1 semana de Copa do Brasil. E até a semana do dia 20 de agosto, quarta-feira 20 de agosto, tem quarta-feira todo jogo, toda semana. Para quem estiver na Copa do Brasil e na Libertadores, toda semana vai ter jogo. É o caso de Palmeiras, é o caso de Atlético, é o caso de Grêmio, é o caso de Santos. E daqui a pouco Botafogo. Cruzeiro. O Cruzeiro não está na Libertadores, está na Copa do Brasil, na Copa do não está na Brasil Libertadores. E daqui a pouco vamos ver aí se a gente já tem informação aí do possível substituto do Dorival Júnior, que não é mais o treinador do Santos. Por falar em treinador, vamos ouvir os treinadores aí, vamos ouvir o Cuca e o Roger. Daqui a pouco o Simon vai analisar, porque tem torcedor do Palmeiras reclamando, o Simon. Então vamos lá, vamos ouvir. O jogo em si, eu acho que o Palmeiras jogou muito bem. Primeira etapa comandou o jogo, foi infeliz no lance final, perdemos até uma penalidade máxima, né? Que você sabe que esse tipo de lance ele te dá a vantagem no placar, joga o peso para o adversário ter que sair para o jogo e aí você fica com mais opções de velocidade no ataque, no contra-ataque. Quando ele não acontece, não é convertido, lógico que você tem uma dificuldade em assimilar, todos têm, é natural. Até porque é o segundo que a gente perde, mas acontece. Foi mérito do Vitor, não acho que ele bateu mal. O goleiro foi muito bem na bola. Aliás, eu achei que o Vitor do Atlético foi um dos melhores, se não o melhor. Pegou bolas incríveis, onde nós tivemos o controle do jogo, né? Onde a gente está resgatando o nosso estilo de jogo. E hoje apareceu muito esse estilo, só não... Estamos felizes pelo resultado, que não veio, mas a atuação da equipe, nós não podemos nos queixar. Sim, acho que foi uma partida muito bem disputada, com domínio alternado, né, das partes do jogo. Um primeiro tempo, né, de um domínio maior do Palmeiras, né, e algumas oportunidades criadas. E no segundo tempo nós encontramos o nosso jogo.
né? Acabamos o jogo, né, com a proposta de seguir buscando a vitória até o final. Talvez tenhamos tido no segundo tempo as oportunidades que nos fossem necessárias para a vitória, né? Mas de todo modo empatar fora contra o Palmeiras é sempre bom resultado, né? Se torna um mau resultado pelos pontos que nós deixamos em casa. Lógico, Roger, excelente resultado, ainda mais com o Vitor pegando o pênalti. E mandar um abraço pra galera do Twitter aí, pô, os caras mandando um monte de mensagem. Beija, seu cara legal, beija, você super bacana. Desculpa, gente, eu não sabia, né? Muitas palavras legais pra mim. Obrigado pelo carinho, ninguém me xinga. Que o Keno saiu porque tava com câimbras. Então os caras de uma forma educada, ele falam, beija, que isso, amigo? O Keno tava com cãibra. Então tá explicado aí pra você por que o Cuca tirou o Keno. Ô, Simon, tem lance polêmico aí? O pessoal, o torcedor do Palmeiras reclamando muito aí de um outro pênalti, de uma bola na mão do Fred. Foi pênalti esse lance aí, ô Carlos Eugênio Silva? Não foi. O árbitro é o Marcelo de Lima Henrique. Essa bola é batida, não é com é forte, e o Fred tenta tirar o braço da bola. Ela acaba tocando, caracterizado como bola na mão. Inclusive, se não pega naquele braço do Fred, ele pegaria no corpo do Edu Dracena, que estava atrás, né? O Fred estava caído nessa hora, levanta-se e a bola é tocada no braço dele. Na minha interpretação, jogo que segue, bola na mão, acertou o Marcelo de Lima Henrique. O outro lance, ô Simon, aí ninguém reclama. Foi pênalti pro Palmeiras, o pênalti que o William do Bigode perdeu? Pênalti infantil do Fred. Inclusive o Fred é o único a não protestar, não ir pra cima do árbitro, forma um bolinho em volta do Marcelo de Lima Henrique e o Fred fica parado, né? Com o braço ele empurra o Edu Dracena, que é bem verdade, dá uma valorizada, né? São dois jogadores muito experientes, mas há o toque por cima do Fred, há o empurrão que caracteriza a penalidade máxima, acertou o árbitro. Ô Simon, o outro lance aí, o Robinho ficou nervoso, lá, chutou a marca do pênalti, chutou a bola pra longe, tomou amarelo. Era pra ter sido expulso ou não? O Robinho que teve atuação apagada no jogo de hoje, mas apareceu aí, com uma conduta antidesportiva passível de cartão amarelo. Acertou o Marcelo de Lima Henrique, né? O Robinho tirou a marca do pênalti, a bola, e deu um bico pra longe. Então é lance de cartão amarelo e não de cartão vermelho. Bom, então até agora a atuação, na tua opinião, do Marcelo de Lima Henrique? Muito boa. De 0 a 10, que nota você deu pra ele hoje? Muito boa, 8,5. E aí tem esse lance agora, Simon, de uma bola na mão do Rafael Moura. Dá uma olhada aí e dá a tua análise aí, Simon. Na realidade é o seguinte, o Rafael Moura domina ela com o braço e o Marcelo de Lima Henrique tá aí na entrada da área fazendo o sinal. Não houve a falta, não houve o choque, que acaba se chocando ali o Praz com o próprio Mina. A bola sobra pro Rafael Moura, que ajeita ela com o braço esquerdo. Então esse lance também um lance difícil, em que a arbitragem esteve bem, olha, aponta para o braço, que o Rafael Moura dominou com a bola com o braço, gol irregular, bem anulado pela arbitragem. Então tá aí uma atuação muito boa do Marcelo de Lima Henrique, é o que a gente fala sempre, né, Edmundo? Nossa arbitragem indo de vento em popa cada vez melhor, e tá aí o Marcelo de Lima Henriquezinho!